Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Cristiane de volta no nosso canal do YouTube, compartilhando aquela mensagem de fé, aquele recado de Deus que sempre fala ao nosso coração e nos fortalece. Hoje é domingo, domingo dos filhos de Deus, o dia que buscamos o fortalecimento espiritual, o dia que buscamos a presença do Espírito Santo. E Deus tem nos visitado de uma maneira maravilhosa, extraordinária. E eu convido você para estar conosco. Nós estamos aqui na Rua Limbani, no número 582, no Jardim Vale das Virtudes. Aos domingos os nossos cultos são às 8 horas da manhã e às 18 horas. Esteja conosco, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A palavra que eu estou ministrando hoje está no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 26. E a Bíblia nos diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Entenda bem, queridos, alguém pode dizer: pastor, essa Bíblia está dizendo, procura lembrar-me. Então Deus está dizendo que eu tenho que lembrar a Ele do que Ele tem que fazer? Que eu tenho que lembrá-lo que Ele tem que me abençoar? Que eu tenho que lembrá-lo que Ele tem que cumprir a palavra dEle sobre a minha vida? Não, não é nesse sentido. Nós não precisamos lembrar a Deus de nada. Eu costumo dizer, a gente não precisa dar um toque para Deus, né? Alertar a Deus acerca de alguma coisa. Não, porque Ele é onisciente. Ele já sabe de todas as coisas. Deus sabe operar, Deus sabe se manifestar, Ele sabe fazer maravilhas e Ele tem compromisso com a palavra dEle. Mas não é propriamente lembrar a Deus, mas é quando entrarmos na presença dEle, nós temos que lembrar da sua palavra. Nós temos que lembrar das declarações, do que o Senhor tem deixado na sua palavra para nós, daquilo que as Escrituras diz, das promessas, dos direitos que nós temos em Cristo Jesus, porque quando o Senhor Jesus se entregou por nós lá na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós todas as sortes de bênçãos, e a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor Deus já nos deu. Então, quando nós entramos na presença dEle, nós temos que lembrar da palavra dEle. Isso é procura lembrar-me, que o Senhor está dizendo. É se recordar do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por exemplo, às vezes você está enfrentando uma batalha na sua saúde. O médico deu um diagnóstico. O médico falou que a medicina não tem mais o que fazer. Que pela medicina não tem cura, não tem jeito. Que a enfermidade é crônica, é incurável. Que você vai viver à base de tratamento médico, de remédio. Então, quando a pessoa conhece as Escrituras, o direito dela em Cristo Jesus, ela lembra da palavra. Ela lembra que em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E a Bíblia nos assegura, nos garante que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então a pessoa entra diante de Deus e diz: Senhor, esse é o diagnóstico do médico. Mas eu lembro e sei do que a tua palavra diz ao meu respeito. E a tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu já fui sarado. O Senhor Jesus Cristo me dá saúde. Então eu declaro a cura para o meu corpo. Eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Quer dizer, no momento da aflição, no momento em que a pessoa recebeu até uma má notícia, um diagnóstico médico, a pessoa se lembra da palavra, entra diante de Deus, menciona a palavra e declara a sua vitória. Isso é se lembrar e do Senhor, isso é se lembrar do que diz a palavra do Senhor. Às vezes você está numa batalha na sua vida financeira, na sua vida profissional, parece que as coisas não estão indo, parece que tudo está amarrado, enrolado, mas aí você entra diante da presença de Deus e diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, meu Deus, eu declaro a vida abundante sobre a minha vida, eu declaro as portas abertas, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Olha aí, quando a pessoa assim faz, ela se lembrando do que diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, para que isso aconteça, para que possamos nos lembrar e mencionar a palavra nos momentos de luta, nos momentos de aflição, necessário é ouvir a palavra. Necessário é meditar na palavra. Não tem como alguém reclamar os seus direitos, ou seja, determinar a sua bênção, se ela não conhece que aquilo ali é direito dela. Se não lê as Escrituras, se não ouvir a palavra de Deus, se não procurar meditar, não tem como aprender o que lhe diz respeito, o que o Senhor garante como bênção para você. Por isso que é importante você tirar um horário do seu dia para ler a Bíblia. É importante você separar um momento no seu dia, durante a semana, para você vir à casa de Deus, para você aprender com a palavra de Deus, para você crescer na graça e no conhecimento.
para que você possa saber se posicionar diante de Deus. Muitas pessoas estão aceitando perecer, estão aceitando a derrota, estão aceitando o fracasso, estão aceitando todo tipo de sofrimento e de mal que tem vindo sobre a vida dela, tem cruzado os braços e tem dito, não tenho o que fazer. Não é que não tem o que fazer, é porque a pessoa está sofrendo porque não está conhecendo o poder de Deus, não está conhecendo a palavra de Deus. E a Bíblia chega a dizer, o povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Porque a pessoa não tem buscado ouvir a palavra, buscado meditar na palavra para entender, não, eu não tenho que aceitar sofrer, eu não tenho que aceitar estar nessa situação, eu vou me posicionar diante de Deus. Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, então eu não vou aceitar a derrota. Se a Bíblia diz então que eu já fui abençoado pelo Senhor com todas as bênçãos, então eu vou buscar as bênçãos que o Senhor já me deu. Eu só tenho que tomar posse, eu só tenho que me posicionar diante do Senhor, eu só tenho que procurar lembrar do que diz a palavra do Senhor, lembrar que existe promessas de Deus para a nossa vida. Às vezes você está aí abrindo mão da sua família, desistindo, desanimado, uma vez que a palavra do Senhor garante, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus, então eu vou buscar a salvação da minha família, porque se eu crer, o Senhor tanto me salva como salva a minha família. Então eu não vou aceitar ver a minha família perecendo, eu não vou aceitar a minha família fora do plano de salvação. Eu vou entrar diante da tua presença e vou reivindicar o que é direito meu, e a salvação da minha família é um direito que o Senhor me deu, é uma palavra que o Senhor me dá, que assegura que o Senhor faz essa obra se eu crer, então eu vou crer. Então esse é o procurar lembrar-se do Senhor. Mas ele disse mais, procura lembrar-me, e o que? Entremos em juízo juntamente. Minha irmã, meu irmão, isso aqui é importante para nós. Nós temos que entrar diante da presença de Deus. Nós temos que nos apresentar diante do tribunal da justiça de Deus e entrarmos juntamente com Ele em juízo. Não é fazermos nada sozinho, porque nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Mas também não é cruzar os braços, ficar como se estivesse debaixo de uma sombra, sentado, braços cruzados, bebendo uma água de coco, debaixo da sombra ali fresquinha, e deixar que Deus se encarregue de fazer tudo. Não é assim. Não é porque Ele é Deus que opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas, que nós temos que achar que nós não temos que fazer nada. Pelo contrário, a nossa fé precisa ser colocada em ação. E nós precisamos entrar diante da presença dEle, juntamente com Ele. Nem fazemos nada sozinho porque não conseguimos nada, e nem ficamos de braços cruzados esperando que Deus faça tudo. Não, nós fazemos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Eu vou me colocar diante da presença de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou colocar minha fé em ação. Eu vou entrar diante da presença do Senhor, diante do tribunal da justiça de Deus, e eu vou expor quais são as minhas situações, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, e eu sei que é nesta batalha o Senhor vai estar comigo. Nesta peleja, o Senhor vai pelejar comigo, porque eu coloco a minha fé em ação e Deus entra em cena. Aí Deus se manifesta, e na batalha Deus vai ser para nós tanto a nossa arma de ataque como a nossa arma de defesa, vamos assim dizer. Ele tanto vai nos defender, tanto vai nos se manifestar e nos ajudar, como Ele também vai nos livrar daquela ação do diabo que tem se levantado contra nós e que está tentando nos impedir de alcançarmos a bênção do Senhor. Deus, Ele vai nos ajudar, mas é preciso nós entendermos, espera aí, a causa é minha, a situação sou eu que estou enfrentando, eu que tenho que me colocar diante do Senhor, eu sei qual é a bênção que eu preciso, então eu que tenho que clamar, eu que tenho que ir até a presença do Senhor, e eu que tenho que colocar a minha fé em ação, e o Senhor Deus, vendo a minha fé, certamente Ele vai operar um milagre na minha vida. Nós precisamos tomar uma posição de fé, nós precisamos demonstrar para o Senhor que nós temos fé, que nós temos confiança nele, que nós temos a certeza que Ele é poderoso para mudar a nossa história, para fazer o milagre. Por isso que temos que entrar diante da presença dEle, mas não entramos sozinhos, não fazemos nada sozinho, entramos na presença dEle sabendo que Ele estará conosco, é juntamente, somos nós e o Senhor. Eu falei aqui hoje, meus queridos, que o Jacó, ele queria uma bênção.
e ele lutou como um valente. Ele não abriu mão daquilo que ele queria. E o anjo disse para ele: olha, me deixa subir, porque ele estava ali, querendo a bênção, segurando o anjo, agarrou, não deixou o anjo subir, o anjo: me deixa subir, a alva já nasceu, preciso ir. E ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. E ele lutou, e foi valente. Ainda que o anjo tocou na conjuntura da sua coxa, ainda que talvez naquele momento ali ele sentiu dor, ele ficou ali, vamos assim dizer, fisicamente falando, fragilizado, ele não abriu mão, ele queria a bênção dele, e ele lutou por aquela bênção, até que então ele recebeu a bênção. Mas o Senhor disse que o nome dele seria mudado, não seria mais Jacó, ele passaria a se chamar Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Então, quando ele estava naquele momento ali, naquela luta intensa, quando ele estava ali determinando que ele queria aquela bênção e que ele não abriria a mão, ele estava com Deus naquela luta. Ô minha irmã, ô meu irmão, nós temos que entender isso. Entrar juntamente em juízo é lutar com Deus. Veja, não é contra Deus. Não é pressionando a Deus, colocando Deus contra a parede, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não faz se o Senhor é Deus? Não, é com Deus, é lutar com Deus. Deus, eu estou aqui, o Senhor está comigo. Deus, esta é a peleja, esta é a batalha, esta é a situação, esta é a causa, mas o Senhor está aqui agora para manifestar o teu poder. O Senhor está aqui para me ajudar. O Senhor está aqui para me livrar dos inimigos que têm se levantado contra mim. O Senhor está aqui para fazer justiça. O Senhor está aqui para cumprir a promessa do Senhor. O Senhor está aqui para me dar vitória, porque quem luta com Deus prevalece. Quem luta com Deus vence. Então, entra diante da presença de Deus hoje. Primeiro, procura lembrar-me. Como? Se lembre da palavra de Deus, se lembre das promessas, se lembre daquilo que Deus disse que é direito seu pela palavra. Entra diante da presença dele, juntamente com ele, em juízo. E o que mais a Bíblia diz? Olha lá: apresenta as tuas razões. Ou seja, coloca diante do Senhor a sua causa, o motivo pelo qual você está diante da presença dele, determinando uma bênção, porque a palavra de Deus garante essa bênção para você, e você tem uma razão, uma causa, uma situação que você está enfrentando. Então apresenta para o Senhor. Tem pessoas que não têm clamado ao Senhor, e a Bíblia nos ensina: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem pessoas que não oram, tem pessoas que não buscam a Deus. E como é que essas pessoas vão obter resposta das suas orações? Como é que essas pessoas vão obter a bênção de Deus? Como é que essas pessoas vão obter a justiça de Deus, se elas não têm apresentado diante do Senhor as suas razões? Minha irmã, meu irmão, Deus faz questão que você traga a sua causa para o tribunal de justiça dele. Deus faz questão que você apresente diante dele as suas demandas, que você traga diante dele aquele problema que para os homens é impossível de ser resolvido. Para a medicina não tem mais jeito, o homem não pode fazer nada, mas ele, Deus, o Todo-Poderoso, ele pode, ele tem solução. Ele é especialista em fazer o impossível acontecer. Então apresenta as suas razões, pega a causa, pega a situação qual você está enfrentando, pega este problema que aparentemente parece insolúvel, parece impossível de ser resolvido, e coloca diante de Deus, apresenta para o Senhor e diga: Senhor, esta é a minha causa, esta é a minha demanda, este é o problema que eu estou enfrentando, essa é a batalha, Senhor, que eu estou aqui batalhando, que eu estou aqui passando, mas meu Deus, o Senhor está comigo nesta hora. E eu sei, meu Deus, que eu estou apresentando a minha causa, eu estou apresentando a minha demanda, a minha razão, eu estou apresentando essa situação diante de um Deus que é poderoso, que está acima de tudo e de todos, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do advogado fiel e do justo juiz, daquele que é poderoso para julgar a minha causa e fazer justiça. Então, Deus, eu estou diante do Senhor. E irmãos, quando nós apresentamos as nossas razões para o Senhor, nós estamos mostrando para o Senhor que nós confiamos nele. Nós estamos mostrando que nós temos fé. Nós estamos mostrando que nós temos a certeza de que aquilo que ele nos garante pela palavra vai acontecer na nossa vida. Então apresenta hoje as tuas razões diante do Senhor, apresenta a tua causa, não desiste, não desanima, não diga que não é possível, não diga que não dá, dá.
Tudo é possível ao que crê. E quando a gente apresenta as nossas razões ao Senhor, olha o que a Bíblia diz: apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus está esperando o seu posicionamento de fé. Deus está esperando a sua atitude de entrar diante da presença dele, de apresentar a sua causa diante dele. Ele está esperando você expressar a sua fé, mostrar para ele que você confia nele, para que ele possa te justificar, ou para que ele possa fazer justiça por você, para que ele possa te abençoar. Então, hoje é dia, meu irmão, hoje é dia, minha irmã, de você se levantar na presença de Deus. Hoje é dia de você dizer: eu vou declarar a minha bênção, a minha vitória, eu vou buscar os meus direitos em Cristo Jesus, eu vou declarar que tudo que está na palavra de Deus, eu quero que se cumpra na minha vida e vai se cumprir. Eu vou clamar ao Deus de justiça, ao Deus que julga com retidão, e eu vou pedir para ele se manifestar, e ele vai te justificar. Ele vai fazer maravilhas na sua vida, ele vai te abençoar, você vai provar e ver que o Senhor é bom, porque o nosso Deus é fiel. Amém, queridos? Eu quero então orar com você agora sobre esta palavra que Deus nos deu, e eu tenho a certeza que o que você apresentar diante de Deus agora, na sua oração, e eu falo para você, coloca diante de Deus agora. Quando nós estivermos orando, entra diante da presença dele, lembra da palavra, mencione a palavra, entra juntamente com ele em juízo, coloca as suas causas diante dele e apresenta mesmo. E ele vai te justificar e vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé à fé desta pessoa que com alegria recebeu a palavra do Senhor. O coração dela se encheu de fé, se encheu de confiança, e esta pessoa está agora, meu Deus, se lembrando do que diz a tua palavra. Ela está mencionando a tua palavra, Pai. Esse é o procura lembrar-me. Meu Deus, ela está dizendo: Deus, a tua palavra diz isso, eu creio. O Senhor falou ao meu coração, é promessa do Senhor para minha vida, e eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor vai honrar a minha fé e vai manifestar o teu poder na minha vida. Meu Deus, entramos agora juntamente com o Senhor em juízo. Cada pessoa está apresentando a tua razão, está apresentando a tua causa, está apresentando, meu Deus, as situações, está apresentando o que ela está enfrentando, o que ela está passando. É alguém que está apresentando a família diante do Senhor, o casamento, a vida dos filhos. Meu Deus, é alguém que está apresentando diante do Senhor a vida financeira, profissional. Alguém que está pedindo para o Senhor abrir porta onde não tem porta. É alguém que está apresentando, meu Deus, a vida sentimental. Alguém que está apresentando a saúde, a vida espiritual. E essa pessoa está clamando agora, Pai. Ela está clamando por justiça, e o Senhor é quem nos justifica nesta hora, Pai. O Senhor é quem estende as mãos e manifesta o teu poder, julgando esta causa e dando a vitória para esta pessoa. Meu Deus, eu levanto a minha voz agora contra toda ação do diabo que tem tentado atrapalhar a vida desta pessoa, que tem tentado desanimar esta pessoa, que tem tentado impedir o sucesso desta pessoa, impedir, meu Deus, a vitória. Eu digo: demônio, tire as tuas mãos agora, vai batendo em retirada. Você não pode atrapalhar, você não pode impedir, você não pode amarrar os caminhos desta pessoa. Tire as tuas mãos da vida financeira, tire as tuas mãos da vida profissional, todo embaraço, toda amarração, todo fracasso, toda derrota, toda miséria, sai, toda inveja, em nome do Senhor Jesus. Solta essa fonte de renda, solta esse local de trabalho, solta o crescimento desta pessoa agora, em nome de Jesus. Solta a saúde dele, a saúde dela. Alguém que anda desanimado, alguém que anda para baixo, depois do diagnóstico médico, depois do médico dizer que não tem cura, que não tem jeito, eu digo agora: pega essa doença, pega essa enfermidade, seja ela qual for. O meu Deus é poderoso e Ele está destruindo toda a normalidade na saúde desta pessoa agora. Eu digo: espírito de doença, de enfermidade, doença considerada crônica, autoimune, incurável, eu digo: saia. Eu amaldiçoo o câncer, eu amaldiçoo essa dor no corpo desta pessoa, eu amaldiçoo qualquer doença, qualquer enfermidade, e eu digo: fora do corpo dele, do corpo dela, em nome de Jesus. Meu Deus, eu repreendo toda ação contrária contra esta família, o demônio que quer amarrar, prender, segurar esta família. Eu desfaço a tua obra agora. Solta essa casa, solta essa família, solta esses filhos, sai com teus vícios, sai agora com tudo que não presta, sai agora com a perturbação da mente desse familiar, sai com a depressão, sai com desânimo, sai agora com a amarração, com a confusão, com a briga, com a contenda, fora, em nome de Jesus, todo mal. Solta a vida desta pessoa, a vida sentimental, alguém que está frustrado,
alguém que está com a vida sentimental abalada, alguém que está desanimado, vai soltando a vida dele, vai soltando a vida dela, vai soltando os caminhos desta pessoa agora. Você não impede essa pessoa de ser feliz, Satanás. Pega o que é seu, dá um fora, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor para o teu povo, Pai. Eu declaro que sobre a vida de todas essas pessoas que apresentaram diante do Senhor as suas causas, as suas razões, o Senhor já fez justiça. Eu declaro a vitória, meu Deus. Essa pessoa que orou comigo com fé, toma posse da bênção em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus te visitou, eu tenho certeza que Ele viu a sua atitude de fé, você apresentou as suas razões e o Senhor te justificou. A bênção está com você em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, eu fico por aqui e até o próximo vídeo em nome de Jesus.